Sabe aquela sensação de estar arrastando correntes o dia inteiro, mesmo depois de tomar várias xícaras de café? Pois é, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje, onde a gente vai mergulhar fundo na ciência para desvendar exatamente por que tanta gente se sente constantemente esgotada. E mais importante, vamos ver como estruturar um dia inteiro para alcançar o pico da nossa energia. Vamos transformar anos de pesquisas fascinantes sobre o corpo humano em algo super prático para a rotina, porque entender a fadiga vai muito além de só dormir mais horas. E para que isso faça sentido na prática, vamos acompanhar um verdadeiro dia na vida, passando direto pela fundação da energia, os hábitos matinais, dieta e movimento, a preparação para o sono e, por fim, o enorme poder da consistência. Então, vamos começar pela parte 1, a fundação da energia. Olha só, antes da gente tentar ajustar pequenos hábitos diários ou tomar aquele café extra, estabelecer a base do sono é absolutamente essencial. Tentar construir energia sem dormir direito é literalmente como construir uma casa na areia. A realidade nua e crua é que mais da metade da população vive dormindo menos de 6 horas por noite. E para colocar isso em perspectiva, estudos científicos mostram que operar com essa privação de forma crônica é cognitivamente equivalente a estar levemente embriagado. Que loucura, né? A ciência é clara em recomendar de 7 a 8 horas para o cérebro funcionar de verdade. Então, se o esgotamento é uma constante na rotina, o primeiro lugar para investigar é simplesmente o total de horas no travesseiro. Agora, tem um detalhe biológico fascinante sobre isso, que é o nosso cronotipo. É exatamente por causa dele que lutar contra a própria biologia cansa tanto. O cronotipo é uma característica genética real que faz algumas pessoas serem naturalmente matutinas e outras aves noturnas. Um ótimo exemplo para entender isso é pensar nos adolescentes. Durante a puberdade, o relógio biológico deles sofre uma mudança natural, atrasando todos os horários, e é por isso que aulas muito cedo causam aquela fadiga absurda neles. Quando a gente consegue, na medida do possível, alinhar a nossa rotina com o nosso cronotipo inato, os níveis de energia mudam da água para o vinho. O que nos leva à parte 2, hábitos matinais para o estado de alerta. E o jeito que a gente acorda define o tom para as próximas 16 horas. E, curiosamente, o som do despertador importa muito mais do que a gente imagina. Acordar ao som de músicas melódicas, sabe? Aquelas que começam baixinhas e vão crescendo, na verdade, melhora as nossas habilidades psicomotoras e reduz aquela sensação terrível de lentidão mental de manhã. É muito melhor e mais saudável do que ser arrancado do sono por aqueles bips agudos que dão um verdadeiro susto no sistema nervoso. E falando em despertar, precisamos tocar num ponto crítico que é a inércia do sono. Essa é aquela sensação de letargia pesada que acontece quando se acorda diretamente de um ciclo de sono profundo. E é exatamente por isso que o famoso botão de soneca é uma armadilha. Quando a gente aperta o soneca, o corpo entende que é para reiniciar um ciclo de sono profundo que obviamente vai ser interrompido dali a 10 minutos. Isso praticamente garante uma inércia de sono muito pior do que simplesmente ter dormido esses minutinhos a mais direto, sem nenhuma interrupção. Para ligar os motores logo cedo e espantar o cansaço, existe um combo quase mágico de 3 passos simples. Se combinarmos apenas 30 segundos de atividade física rápida ao levantar, 30 minutos de exposição à luz forte, de preferência à luz do sol, e uma boa hidratação imediata, a gente aciona instantaneamente a química de alerta do cérebro. O movimento rápido gera um pico super saudável de cortisol matinal, a luz regula os nossos padrões de sono para o resto do dia, e a água resolve a desidratação da noite, melhorando o humor e a concentração num piscar de olhos. Vamos seguir para a parte 3, dieta diurna e movimento. À medida que a manhã vira tarde, o que a gente coloca para dentro do corpo dita demais a nossa produção de energia. E aqui entra a mecânica da nossa bebida favorita, a cafeína. Ao longo do dia, o nosso cérebro acumula naturalmente uma substância chamada adenosina, que basicamente avisa o corpo que está na hora de sentir cansaço. O grande segredo aqui é que a cafeína não cria energia do nada, não é um combustível mágico. O que ela faz é se ligar aos receptores no cérebro e bloquear essa adenosina. É literalmente como colar uma fita isolante em cima daquela luz vermelha de alerta no painel do carro. A gente apenas para de sentir a fadiga por um tempinho. Essa mecânica explica certinho por que tomar um café no final da tarde é um tiro no pé para o descanso noturno. A cafeína tem uma meia-vida de cerca de 6 horas no nosso organismo. Ou seja, se a gente tomar uma xícara às 6 da tarde, quando dar meia-noite, metade dessa cafeína ainda vai estar lá no cérebro, ativona, bloqueando os receptores de cansaço e sabotando a profundidade do sono, mesmo que pareça que a gente está dormindo como um anjo. E claro que o estilo de vida como um todo também impacta profundamente.
No longo prazo, fugir de dietas carregadas de açúcar e abandonar de vez o sedentarismo aumenta absurdamente o tempo total de sono, especialmente as fases profundas de descanso não REM, que são vitais. Parece até um paradoxo, mas gastar energia se exercitando durante o dia gera mais energia de forma global e garante que a noite seja de altíssima qualidade, com muito menos despertares de madrugada. E sobre aqueles cochilos depois do almoço? A ciência tem um número mágico para eles: 30. Cochilar pode turbinar a memória e a produtividade de forma incrível, mas é crucial não passar de 30 minutos. Passou desse tempo, o cérebro mergulha no sono profundo e acordar vai ser um terror. Se o corpo estiver pedindo muito mais descanso do que isso, a recomendação é fechar um ciclo completo de sono que dura mais ou menos 1h30, só para evitar acordar no susto e sofrer com a letargia. Chegamos então à parte 4, preparando-se para um sono reparador. O jeito que a noite termina é tão vital quanto o jeito que a manhã começa. E a gente precisa quebrar um mito gigante aqui, a ilusão do álcool para dormir. Tem gente que jura que uma tacinha de vinho relaxa e faz o sono vir rápido, mas a biologia conta outra história. O álcool era, na real, o pior inimigo de um sono de qualidade. Ele rouba o nosso sono REM, que é aquela fase essencial para a restauração mental, prende a gente nas fases mais rasas do sono e costuma causar despertares noturnos bem na hora em que o efeito passa no corpo. Sem falar que prejudica bastante a respiração. Para desacelerar de verdade à noite, a ciência mostra uma sequência que engana a nossa fisiologia direitinho. Passo 1. Tomar um banho morno ou quente. Quando a gente sai da água, a temperatura do núcleo do nosso corpo despenca rápido e essa queda é o gatilho biológico natural para o cérebro entender que está na hora de apagar. Passo 2. Ir para um quarto bem escuro e fresquinho para manter esse estado no corpo. E o passo 3, tirar de perto tudo que é relógio ou tela brilhante, garantindo zero estímulo luminoso ou ansiedade caso o sono demore a chegar. Mas e se o sono for interrompido de madrugada? Tem regras de ouro baseadas em dados para isso também. A primeira, nunca olhe para o relógio. Ficar deitado no escuro calculando quantas horas faltam para o despertador tocar gera um pico imediato de cortisol, o hormônio do estresse. A segunda regra é manter as luzes 100% apagadas. E a terceira, se der 30 minutos rolando de um lado para o outro, levante da cama. Vá fazer algo relaxante com uma luz bem baixinha. Isso ajuda muito a quebrar a associação mental de transformar o quarto num lugar de ansiedade. Por fim, parte 5, o poder da consistência. Tudo isso que a gente explorou hoje, das manhãs às noites, é amarrado por uma regra mestre, o relógio biológico treinado. O truque mais poderoso que existe para ter energia de sobra é se comprometer com o mesmíssimo horário de dormir e de acordar todos os dias, incluindo os finais de semana. Quando a gente crava essa consistência, o corpo vira uma máquina tão absurdamente eficiente de iniciar o sono à noite e de despertar de manhã que os alarmes eventualmente viram um mero enfeite na mesa de cabeceira. Para fechar nossa exploração de hoje, a grande lição das pesquisas é que a fadiga constante não é um destino inevitável, mas sim um aviso claro de que a rotina e a biologia estão desencontradas. Sincronizar os nossos comportamentos diários com o que a fisiologia natural realmente pede substitui aquele cansaço permanente por muita clareza e vitalidade. Diante de tudo isso, fica a nossa reflexão final. Se a consistência biológica é mesmo a chave definitiva para a energia, qual pequena mudança de horário será o seu ponto de partida para a rotina de amanhã?